E bom, não é a primeira vez que eu falo de criptozoologia aqui no canal, e parece que vocês gostaram bastante, então cá estou eu para continuar falando desse assunto. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse vasto mundo chamado de criptozoologia, ou melhor dizendo, nas criaturas chamadas de criptídeos. E eu vou fazer uma breve explicaçãozinha resumida do que são os criptídeos e o que é a criptozoologia, para a gente poder se aprofundar nisso, sem nenhuma confusão. E logo em seguida, consecutivamente, eu vou comentar sobre as mais diversas criaturas ao decorrer do vídeo. Bom, a criptozoologia é um estudo que costuma catalogar ou registrar as demais espécies de seres, sendo eles denominados criptídeos, que podem variar de criaturas sobrenaturais, seres perturbadores ou simplesmente criaturas pré-históricas. E o termo criptídeo é dado a seres que foram vistos ou relatados ao decorrer do longo dos anos. Porém, nenhuma das criaturas são registradas oficialmente pela ciência, não passando apenas de relatos e avistamentos que marcaram essas criaturas e suas histórias. E qualquer ser que tem uma suposta aparição e não tem uma comprovação científica entra na lista dos criptídeos. E bom, isso basicamente é o que é a criptozoologia e os criptídeos. E a partir de agora, vamos nos aprofundar um pouco em algumas dessas criaturas. E eu lhe recomendo que use fones de ouvido e relaxe um pouco para ter, digamos, que uma imersão melhor. Mas sem muito mais enrolar, vamos então começar de verdade isso. O Wendigo é uma criatura ou espírito maligno do folclore aligarquiano, originário das florestas do norte da costa atlântica e da região dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos e no Canadá. É uma criatura descrita como um monstro, normalmente com características humanas, ou como um tipo de espírito que possui as pessoas, transformando-as então em seres monstruosos. Na sua lenda, o Wendigo é associado ao assassinato e à ganância insaciável e à violação de tabus culturais. Essa criatura também inspirou o termo Wendigo psicoses, uma síndrome cultural identificada por psiquiatras, caracterizado por um desejo extremo por carne humana e o medo de se tornar um canibal. E o Wendigo é muito bem retratado em um dos episódios da série de Sobrenatural, onde o Wendigo é uma espécie de ser canibal, com algumas características humanoides, porém com aparência, digamos que monstruosa. E seguindo a lógica da série, é possível se prevenir de um Wendigo ficando em um tipo de linha de sal em formato de círculo, onde a criatura não consegue passar por essa suposta linha. Porém, se isso não funcionar, eu lamento lhe dizer, mas as coisas daí pra diante não serão boas. E já que a gente falou de Wendigo, uma criatura um pouquinho semelhante, que na verdade são bem distantes, mas as pessoas costumam comparar: o Wolfman, ou pra gente aqui do ocidental, o lobisomem, uma figura mitológica presente em diversas culturas, especialmente na mitologia grega. Alguns estudos sugerem que o lobisomem é uma espécie de ser licantropomorfo, onde a palavra licantropo significa lobo e antropos, que significa humano. E mesmo um ser humano com meio neurônio sabe o que acontece se juntarmos os dois termos. E praticamente, algumas culturas costumam associar licantropomorfia a pessoas amaldiçoadas e vítimas dessa síndrome, onde passam a sofrer várias alterações corporais, onde ficam similares a lobos. A história mais antiga sobre essa transformação remonta às Metamorfoses de Ovídio, onde o rei Licão da Arcádia, após servir carne humana a Zeus, foi supostamente punido e amaldiçoado, transformando-se em uma espécie de lobo. A crença em lobisomem foi amplamente aceita na Europa, especialmente durante a Idade Média, e foi ligado à evolução das lendas das bruxas durante o século XV. Com o passar do tempo, as lendas mais modernas afirmaram que a única maneira de matar um lobisomem é com artefatos de prata, sendo a bala de prata uma das mais conhecidas e eficientes entre os métodos. E o lobisomem atualmente se tornou uma das criaturas mais influentes no folclore atual, tanto que até aqui no Brasil tivemos diversas versões de lobisomem, com diversas aparições e relatos.
E sobre o lobisomem, a gente já tá bem acostumado e familiarizado com ele por aqui. E voltado mais aos mares do passado, a Hidra de Lerne é um monstro lendário da mitologia grega, conhecida por sua quantidade de cabeças, mais especificamente 9 cabeças. Uma criatura com forma serpentina. Segundo a lenda, ela era filha de Tifão e de Equidna, e supostamente morava no pântano de Lerne, onde, segundo a história, ela guarda os portões do submundo. Essa criatura possuía a habilidade de regenerar suas cabeças, tornando-se quase impossível de derrotá-la, e sem falar do fato de que cada vez que ela se regenera, sua cabeça supostamente se multiplicava, o que a torna uma das criaturas mais temidas e quase que invencíveis para as pessoas daquela época. A Hidra apareceu pela primeira vez por volta de 700 a.C. e atualmente ela teve diversas representações, tanto em livros como filmes, como um dos mais famosos contos, Os 12 Trabalhos de Hércules, onde ele supostamente recebeu a tarefa de derrotar a Hidra como parte de suas missões. Mas o fato é que na época das grandes navegações, durante diversas expedições, marinheiros sempre voltavam com histórias de criaturas marinhas, tanto como a Hidra e muitos outros seres serpentinosos, fazendo-a se generalizar e tornando-o dos maiores terrores dos mares, que para nós atualmente entra para a lista dos criptídeos. Indo um pouco para uma área mais radioativa, digamos assim, que sim, eu tô falando do lugar mais radioativo do planeta atualmente, o Homem-Pássaro de Chernobyl. Em abril de 1986, semanas antes do desastre nuclear de Chernobyl, começaram a surgir relatos de uma criatura misteriosa, descrita como um grande ser escuro, com asas gigantes e olhos vermelhos, com cores marcantes, que diziam que penetravam o olhar de quem os via. A criatura ficou conhecida como o Pássaro Negro de Chernobyl e apareceu em diversos avistamentos na área ao redor da usina nuclear. As testemunhas relatavam ter sido afetadas por pesadelos intensos e telefonemas ameaçadores, e afirmavam ter visto uma figura alada antes da catástrofe do desastre nuclear. E esses supostos eventos levaram à explosão do reator 4 de Chernobyl, que liberou uma enorme quantidade de radiação, afetando as vastas regiões da União Soviética. Após a explosão, helicópteros foram enviados para combater o incêndio, lançando materiais como areia e chumbo. No entanto, muitos dos bombeiros envolvidos sofreram overdoses de radiações, resultando supostamente em suas mortes. Alguns dos sobreviventes dos desastres relataram ter visto um pássaro negro enquanto ele pairava sobre as nuvens radioativas, deslizando-se pelo ar. A criatura desapareceu após o evento, deixando muitos questionamentos sobre sua verdadeira natureza e a relação com o pássaro e o acidente de Chernobyl. Então, duas teorias surgiram para explicar o suposto pássaro negro. A primeira foi um pouco mais fictícia, onde sugere que a criatura seja uma manifestação similar ao Homem-Mariposa, que é uma criatura associada ao desastre, como o colapso da ponte Silver Bridge em 1968. A segunda, que é a mais realista, porém é a menos aceita, afirma que a criatura poderia ter sido confundida com uma cegonha preta, que era uma ave comum da região. O fresno de Nightweller, também conhecido como a minhoca de Fresno, é um criptídeo humanoide de aparência peculiar, registrado pela primeira vez em 2007 na cidade de Fresno, mais especificamente na Califórnia. A criatura é descrita como uma figura extremamente magra, de cerca de 1,5 metros de altura, com pernas longas e finas, sem braços e a parte superior do corpo muito pequena. Os avistamentos, registrados apenas em filmagens, mostram uma criatura vagando em áreas como o Fresno e o Parque Nacional de Yosemite, e em outros lugares, como algumas cidades em Montana. A origem do Fresno Nightweller remonta a um avistamento de um homem chamado José, que ao verificar as filmagens de sua câmera de segurança, após ouvir os latidos de seu cão, viu uma criatura em seu gramado, e a filmagem original foi perdida ao longo do tempo. Algumas teorias dizem que o Fresno Nightweller seja uma espécie desconhecida, ou até mesmo um extraterrestre.
O Hopen, também conhecido como demônio voador, é um criptídeo que se acredita viver na ilha da Nova Guiné, especificamente nas regiões de Papua Nova Guiné e Papua Indonésia. Descrito como uma criatura noturna, o Hopen possui uma cauda longa, com mais de 25% de envergaduras das asas, e emite uma bioiluminescência que alguns acreditam ser usada para atrair peixes. O Hopen é considerado parte do folclore local, com alguns nativos acreditando que seja um espírito e outros acreditando que seja uma criatura real, e possivelmente um pterossauro extinto ou algum tipo de morcego gigante, como as raposas voadoras, que podem atingir até envergaduras de 6 metros. A primeira observação do Hopen foi feita pela bióloga e entomologista Evelyn Chessman em 1935, que documentou o avistamento de luzes misteriosas no céu durante a noite, que atualmente ficaram conhecidas como luzes Hopen. A bióloga descartou completamente a ideia de que as luzes fossem causadas por fenômenos humanos. A identidade do Hopen continua sendo debatida, com algumas pessoas sugerindo que seja uma espécie de pterossauro, enquanto os outros acreditam que seja apenas um morcego gigante ou um tipo de fragata. E a hipótese de que o Hopen seja uma invenção criada por criacionistas é completamente descartada, já que Chessman acreditava fielmente na teoria da evolução. Além dos avistamentos, algumas versões do folclore mencionam uma criatura chamada Dua, que é uma variação do Hopen, com uma envergadura maior e uma crista óssea na sua cabeça. E sobre o Hopen, por mais que nunca comprovado, ele realmente pode ser um ser real se levarmos em conta a questão da evolução. Sem falar que o fato da própria bióloga que supostamente o avistou acreditava tão fielmente na criatura. Indo agora para as águas de Tamisa. O monstro do rio de Tamisa é uma criatura que foi avistada em Greenwich, no Reino Unido, em 2016. Descrita como uma enorme serpente marinha, a criatura foi vista emergindo brevemente das águas do rio, gerando especulações sobre o seu suposto tamanho, que poderia variar de 30 até 170 pés. O vídeo que documentou o avistamento atraiu grande atenção, com muitas pessoas sugerindo que se tratava de uma baleia do Atlântico, conhecida por viajar pelo Tamisa durante a primavera e o verão. Porém, alguns comentavam de maneira menos lúcida, sugerindo que poderia ser um monstro do Lago Ness ou até mesmo o próprio Godzilla, o que não faz muito sentido, já que é uma criatura fictícia usada em filmes. Outra teoria sugere que pode ser a serpente de Gloucester, uma criatura marinha descrita entre os anos de 1817 e 1859, quando atacou o veleiro britânico Banner. A serpente foi descrita como uma cabeça de tartaruga e um corpo tão largo quanto um barril, e se tornando um objeto de estudo, e gerando posteriormente especulações científicas. E sobre o monstro do rio de Tamisa, não temos tantas informações, e ao decorrer dos anos, não tivemos mais avistamentos semelhantes, o que poderia levar em conta então de que talvez ele seja apenas um animal marinho, mas se não for, bom, algo bem grande se esconde pelas águas do rio Tamisa. O visitante de Van Meter é um dos casos mais intrigantes do folclore de Iowa, que envolve uma misteriosa criatura alada que teria aterrorizado a pequena cidade de Van Meter em outubro de 1903. Durante vários dias consecutivos, a cidade foi atormentada por relatos de uma estranha besta com grandes asas de morcego, um fedor insuportável e a habilidade de disparar raios de luz brilhantes de sua testa. A criatura não tem uma descrição específica, abre aspas, aterrorizante. Os moradores da cidade tentaram atirar nela, porém não tiveram sucesso, já que os tiros aparentemente não a afetavam. Segundo a história, os moradores se juntaram e partiram junto em busca de, digamos que, finalizar essa criatura, e quando a encontraram, a seguiram até uma mina abandonada. No entanto, o que eles descobriram foi ainda mais estranho. Em vez de uma única criatura, eles se depararam com duas delas, que desapareceram rapidamente na escuridão da mina, enquanto os homens disparavam nelas. Desde então, as criaturas nunca mais foram vistas, e muito menos relatadas, e por mais bizarro que isso seja,
A criatura hoje faz parte do folclore americano, principalmente da cidade de Van Meter, onde nos dias atuais ela é considerada uma espécie de lenda urbana. E bom, a partir de agora, estamos entrando na camada final desse vídeo, que como vocês já devem saber, é onde ficam as informações mais viajadas sobre as entidades, e particularmente, é uma das partes que eu acho mais interessante. Mas vale lembrar que a partir de agora, tudo vai ficar um pouquinho menos conhecido, e digamos que mais bizarro. O organismo 46B é uma criatura aquática, descrita como uma espécie desconhecida, com aproximadamente 10 metros de comprimento e 14 tentáculos, que teria sido descoberta por uma equipe de cientistas russos no lago de Vostok, na Antártida, no ano de 2012. A criatura se assemelha a uma lula e teria habilidades interessantes, como a capacidade de liberar toxinas na água, capazes de paralisar presas até 45 metros de distância. Além disso, o organismo teria demonstrado notavelmente a capacidade de mudança de forma e resistência, mantendo-se agressivo. De acordo com os relatos, a primeira interação da equipe com o organismo ocorreu quando ele tentou desativar intencionalmente os rádios da expedição e posteriormente atacou os cientistas, matando um deles e se alimentando de seu corpo. Durante os ataques, o organismo teria se transformado em uma forma humana, enganando os membros da equipe antes de ser capturado. Após o incidente, o Dr. Anton Padalka, um dos cientistas envolvidos, afirmou que o governo russo teria planos de utilizar o organismo como uma espécie de arma biológica, o que os levou a uma suposta fuga do país. Contudo, muitas pessoas questionam a vericidade dessa história, pois mesmo após uma pesquisa, nunca foram encontradas pistas sobre a localização do Dr. Padalka, o que levou a acreditar que não passa de uma ficção ou história criada para gerar polêmica. E já que estamos falando de criaturas fictícias, que tal essa, só que dessa vez fora das cenas de filmes? O Godzilla Antártico. Godzilla Antártico é o nome dado a uma enorme criatura marinha avistada pela tripulação de navio japonês Soyam em 13 de fevereiro de 1958, na Baía de Lutzholm, na Antártida. A criatura supostamente se assemelha ao Godzilla fictício devido ao seu tamanho e aparência, quando foi descrito como um mamífero marinho gigante, coberto por pelos castanhos escuros. Sua cabeça era grande, com cerca de 70 a 80 centímetros de comprimento, e possuía orelhas pontudas e olhos grandes. Além disso, a criatura tinha uma grande estrutura dorsal, em forma de serra. A observação durou apenas cerca de 30 segundos. O engenheiro-chefe tentou capturar uma foto, porém, quando ele estava com câmeras em mão, já era tarde demais. Além disso, outros avistamentos de criaturas estranhas ocorreram na Antártida em anos anteriores, como em 1950 e 1957, com as descrições de seres semelhantes ao Godzilla Antártico. Alguns relatos afirmam que essa criatura, que variam entre serpentes e monstros marinhos, possuíam aspectos como pele escura e padrões incomuns. E bom, se existe ou não, não cabe a mim dizer, mas pode ser que o Godzilla que conhecemos não seja assim tão fictício e está se escondendo nos mares da Antártida. E saindo um pouco do mar, vamos olhar um pouco para cima. Sky Serpents, conhecidas como serpentes celestiais, são criaturas misteriosas, descritas como serpentes ou dragões, que flutuam ou voam no ar, movendo-se de formas onduladas, semelhantes a serpentes marinhas, porém no céu. Elas são notáveis por sua habilidade de voar sem asas, uma característica que as distinguem dos outros dragões e seres voadores. Ao longo do século XX, avistamentos dessa criatura foram reportados em várias partes do mundo, incluindo na América e na Polônia, onde os moradores da região relataram ver cobras voadoras. Essas serpentes, em suas aparências, variam de seres que se assemelham a cobras comuns, em tamanhos gigantescos. A criatura, com suas características dragônicas, com a capacidade de cuspir fogo,
Embora a existência dessa criatura e a natureza de suas habilidades, especialmente a de voar sem asas, desafia as explicações lógicas naturais, o que levou alguns a especular que as serpentes celestiais poderiam ser fenômenos atmosféricos ou até mesmo manifestações de OVNIs disfarçados de criaturas vivas. A explicação científica para as serpentes celestiais é frequentemente descartada pelos criptologistas, que as consideram criaturas sobrenaturais ou pertencentes ao reino da fantasia. E para falar a verdade, essa criatura parece sim bem fictícia, pois além de todas essas quebras da lei da física, suas especificações parecem demais com um Rayquaza de Pokémon, o que pode ser que provavelmente seja apenas uma invenção de fã ou algo assim. Porém, se algo assim realmente existe, eu não quero estar perto para presenciar o que ela pode fazer. O Grassman, também conhecido como Ohio Grassman, é uma criatura humanoide peluda que habita as florestas de Ohio, nos Estados Unidos. Semelhante a um pé grande, mas descrita como mais agressiva. O primeiro avistamento conhecido ocorreu em 1978, na vila de Minerva, quando uma família viu a criatura na pedreira perto de sua casa. E desde então, o Grassman foi avistado várias vezes, com algumas testemunhas relatando que ele espiava pela janela das casas ou matava animais, como cães e veados. A criatura é descrita como tendo 1,5 a 3 metros de altura, com pelos laranja escuros e olhos vermelhos ou laranjas. Seu comportamento é extremamente agressivo e ele é conhecido por atirar galhos e pedras. O Grassman é frequentemente associado a um cheiro de podridão e acredita-se que ele habita cavernas de florestas densas, onde constrói estruturas com galhos e com a vegetação. E apesar de não haver explicações científicas conclusivas, o Grassman continua a ser uma lenda persistente em Ohio, com relatos recentes ainda surgindo e alimentando o mistério de sua existência, onde atualmente faz parte do folclore e das lendas urbanas de Ohio. E bom, para finalizar esse vídeo, um ser que todo mundo conhece e praticamente todo mundo já olhou para o céu e pensou ter visto pelo menos uma vez na vida. E sim, eu estou falando de aliens. Os alienígenas são qualquer forma de vida originária de fora da Terra, podendo variar de simples organismos microscópicos a seres complexos com civilizações avançadas. Embora muitos cientistas acreditem que a vida extraterrestre exista, ainda não há evidências definitivas que comprovem a sua presença. Por exemplo, a exobiologia, que é um campo científico dedicado a estudos de vida extraterrestre. E até o momento, um possível sinal de vida foi identificado em meteoritos e rochas antigas, como os restos de vida biótica encontrados na Austrália. E bom, um fato é que se você simplesmente olhar para o céu à noite, provavelmente vai ver luzinhas se mexendo. Aí cabe a você acreditar se existe ou não. E bom, meus caros, nesse vídeo a gente deu uma boa explorada nos criptídeos ao redor do mundo. E claro, esse é um tema extremamente amplo e eu poderia passar horas e horas do dia falando sobre. Mas claro, eu não posso fazer isso em um só vídeo, então por enquanto eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu Mano Pink e até um próximo vídeo.